Desculpa, pessoal. Tô com alergia. Virada aí de tempo aí eu fico com essa tosse alérgica. Bom, vamos lá. Vamos agora ver, né, as orações subordinadas adjetivas. Vamos lá. As orações que exercem a função de adjetivo, na página 59, tá? Para quem ainda não sabe. As orações que exercem a função de adjetivo, caracterizando o termo antecedente, ou seja, um substantivo ou um pronome, recebem o nome de oração subordinada adjetiva. Na oração subordinada substantiva, se referia a um termo anterior que poderia ser um substantivo, um objeto direto, um complemento nominal, predicativo do sujeito. A oração subordinada adjetiva, ela vai caracterizar, ele vai exercer a função de adjetivo. É diferente, tá? Ela exerce ali a função de adjetivo. Não é mais, né, de um objeto direto, né? Uma completiva nominal, apositiva, não é mais nessa função. É na função de adjetivo que vai caracterizar um termo antecedente, um substantivo. Aí, no caso, o termo antecedente será um substantivo ou um pronome, tá bom? Essas orações geralmente são introduzidas, por isso que nós vimos ali os pronomes relativos, tá? Porque elas serão introduzidas, foi ótimo. Elas serão introduzidas pelos pronomes relativos que, o qual, cujo, cujas, os quais, as quais, onde. Então, tem essa função aí, né, de serem introduzidas, né, as orações pelos pronomes, igual a gente viu, né, na oração anterior aí da atividade, o que você criou, situação que você criou, que o pronome que, o pronome relativo ali, estava introduzido às duas orações, tá bom? Aí tem um exemplo aí abaixo, ó. Terá de ser você, Bárbara, a resolver a situação que você criou. Temos aí, né, duas orações, né, no caso. O termo antecedente do pronome relativo que é o substantivo situação, tá ok? E o que é o pronome relativo que você criou? É o pronome relativo na função de adjetivo. Então, nós temos aí uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque se eu substituir esse termo criou, que você criou, por um adjetivo, né, semelhante, foi o adjetivo criada por você, ó, a situação criada por você. Entendeu? Se eu conseguir substituir, eu vou ter uma oração subordinada adjetiva, tá? Na HQ, foi possível substituir a oração subordinada adjetiva por um adjetivo. No entanto, nem sempre será possível fazer essa troca. Podem grifar isso daí, tá? Porque é muito importante. Então, nem sempre a gente vai conseguir substituir, fazer, né, essa troca aí da oração subordinada por um adjetivo, tá bom? Aí, ó, vai ficar assim, ó. Bárbara não sabe, olha outro termo, ó. Bárbara não sabe o que aconteceu com o FIM. Eu tenho duas orações, né? O termo
antecedente aí, né, das orações ali, né, que foi dividida, o termo antecedente é um pronome demonstrativo, tá? Que eu posso ali substituir esse pronome demonstrativo, desculpa, esse termo aí, né, eu posso substituir ali que ele equivale a um pronome demonstrativo aquilo. Entendeu? Eu posso substituir esse termo aí por um pronome demonstrativo, que ele tá no valor de pronome relativo, de pronome demonstrativo. Entendeu? Então ele já não passa mais a ser, né, a conseguir ali fazer a troca por um adjetivo. Porque esse termo antecedente, né, ele é substituído ali por um pronome demonstrativo, aquilo, ó, e ficaria a frase assim, ó: Bárbara não pode saber aquilo. Entendeu? Mas mesmo assim eu tenho, né, uma oração subordinada adjetiva, tá? Por conta aí desse pronome demonstrativo, tá bom? Então a gente tem que ver, né, tomar cuidado aí na hora de não achar que toda substituição será por um adjetivo, tá? Mas tem casos aí, né, isolados que não conseguimos fazer essa troca. Agora, como reconhecer uma oração subordinada? Ui, desculpa, gente. Eita! Foi o vento que tá uma ventania aqui. Como reconhecer uma oração subordinada adjetiva? Vamos lá. Para ter certeza de que se trata de uma oração subordinada adjetiva, basta fazer a troca do pronome relativo, com exceção do pronome cujo, tá? E as suas variantes, cujo, cuja, cujos, cujas, pelo pronome o qual, a qual, os quais, as quais. Se eu conseguir fazer essa substituição, eu tenho certeza de que a minha oração será subordinada adjetiva. Por exemplo, ó. Terá de ser você, Bárbara, a resolver a situação. Ó, o pronome relativo, ele tinha, né, na versão original, era o pronome relativo que, tá? Então eu posso substituir, ó. Terá de ser você, Bárbara, a resolver a situação a qual você criou. Entendeu? Ele fez a substituição do pronome relativo que pelo pronome relativo a qual. Encaixou perfeitamente. Quando ocorre esse encaixe perfeito, eu tenho certeza que a minha oração é subordinada adjetiva. Outro exemplo, ó. Muitos adolescentes se interessam por histórias de pessoas as quais viajam no tempo. Então, ó, de pessoas que viajam no tempo. Né? Anteriormente, né, tinha esse pronome relativo. Então, conseguindo fazer essa substituição, né, do pronome relativo que pelo pronome relativo o qual, a qual, os quais e as quais, com exceção, né, do pronome relativo cujo e seus variados aí, e seus variantes. Então, se eu conseguir fazer essa substituição, eu tenho certeza de que eu tenho, né, uma oração subordinada adjetiva, tá bom? Agora nós vamos ver as classificações das orações subordinadas adjetivas, tá? Vamos ver se vai dar tempo da gente ver todas. Eu acho que não, porque como, né, é muito sucinto ali, eu preciso de tempo para poder passar para vocês isso, tá bom? Qualquer coisa aí na aula online a gente dá continuidade. Vamos lá. Classificação das orações subordinadas adjetivas. Primeiro, os dinossauros que viveram há milhões de anos na Terra continuam exercendo fascínio nas pessoas. Eu tenho aí em destaque a oração aí, ó,
que viveram há milhões de anos na Terra. Calma um bocadinho que a gente vai passar por aí. Só observe aí esse termo destacado. Bárbara, em sua viagem no tempo, assustou-se com os dinossauros que passaram perto dela. Então, o termo que está destacado é esse aí, que passaram perto dela. Vamos lá, virando a página aí. Letra A. Qual é a função das orações em destaque e como elas são classificadas? As duas orações destacadas lá, elas têm a função de adjetivo. Então, com isso, porque eu tinha lá, a gente já logo vê de cara os pronomes relativos que, né? Ligando uma oração ali, né? A função de adjetivo, né? Designando ali um termo antecedente. Então, isso é fato. Mas a função dessas orações em destaque é a função de adjetivo. Quando isso ocorre, elas são classificadas como orações subordinadas a adjetivos. Fechou? Letra B. Qual é o termo antecedente dessas orações? Está se referindo ao termo dinossauro. Tanto a primeira oração quanto a segunda está se referindo ao termo dinossauros. Mas ali, né, existe, né, a diferença. Vamos lá, olha, presta atenção agora, ó. Letra C. Qual oração refere-se a quaisquer dinossauros? Ou seja, que está falando, né, os dinossauros ali, está no termo de modo geral. É a primeira oração, ó. Por quê? Tá assim, ó. Os dinossauros que viveram há milhões de anos na Terra não especifica que tipos de dinossauros são. E só está dizendo de um modo geral, né, dos dinossauros, tá? Por isso que a oração que se refere a quaisquer dinossauros é a primeira, tá bom? Letra D. Qual oração refere-se a apenas alguns dinossauros? É a frase 2, ó. Por quê? Está se referindo aos dinossauros que passaram perto dela. Então, ali foi, né, alguns dinossauros que passaram perto dela. Não está dizendo de um modo geral, né, dos dinossauros. Está especificando os dinossauros que passaram perto dela. Entendeu? Por isso que ocorreu aí, né, essa especificação, né, na hora ali de destacar, né, os dinossauros. Bom, daí para baixo eu vou precisar de mais tempo com vocês, porque eu vou engajar aqui tudo de uma vez só, né? Que a gente vai ver as orações subordinadas adjetivas restritivas e as reduzidas, entendeu? Então já é um pouquinho ali mais, né, complicadinho, que precisaria ser pessoalmente ali cara a cara com vocês, para que se houvesse alguma dúvida eu tirar com vocês, tá ok? Então eu vou deixar essa parte aí para nossa aula online, tá bom? Por isso que é importante que vocês assistam esse vídeo aí. Já vou logo deixar lá claro no grupo lá. E para casa, vocês só irão fazer a página 61. Não, na verdade não. A 61 não, porque eu não dei as orações explicativas ainda. Que eu precisaria também de um tempinho para poder falar sobre elas. Deixa eu ver aqui.
Não vai dar pra falar, porque eu preciso falar antes das orações subordinadas adjetivas e restritivas. Tentem fazer, então, a 61. O que não conseguirem fazer, aí a gente faz na aula online, tá bom? Então, página aí 61 para vocês fazerem em casa, tá? Beijos, até a nossa próxima aula.